de dissipar as trevas espirituais e orientar o povo segundo a voz de Deus. Só que nesta época, a Bíblia nos descreve que Israel estava em tempo de paz, jamais visto. Estava numa época, financeiramente falando, muito tranquilo. Estavam desfrutando de um tempo de prosperidade extraordinária. Digam comigo, eles tinham paz, eles tinham prosperidade, eles tinham tranquilidade, porque Deus havia dado isso para eles. O Senhor tinha dado uma terra, o Senhor tinha tirado eles da vergonha, da humilhação, da ignomia, da escravidão de Gósen ali no Egito. 430 anos de sofrimento. O Senhor havia derrotado todos os inimigos. Os heteus, os jebuseus, os heveus, os amorreus, os filisteus, ainda não. Mas mesmo assim, o Senhor tinha dado a eles uma terra, tinha tirado eles do deserto, tinha prosperado, eles tinham um tabernáculo para adorarem ao Senhor na beleza de sua santidade. Esse tabernáculo era uma sombra do templo de Deus que seria construído posteriormente por Israel através de Davi, de Salomão e principalmente de Salomão, porque Davi não pôde construir o templo do Senhor, porque era um homem que matou muita gente, tinha muito sangue derramado. Davi, na sua juventude, as mulheres já gritavam: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Isso ele ainda nem era rei. Já tinha mais de 10.000 homicídios. Mas aprove ao Senhor, levantou a família deste homem chamado Eli, para cuidar da vida espiritual de Israel. Só que quando você olha para Juízes, capítulo de número 2, verso 10, Josué, Juízes, Ruth e Samuel. Quando você olha em Juízes, capítulo de número 12, verso 2 e 10, Josué morre. O sucessor de Moisés falece. E Moisés foi muito bom porque ele construiu um sucessor. Mas Josué não preparou um sucessor. E a Bíblia diz que quando Josué morre, uma outra geração surge, que não conhecia Deus, e nem se lembrava do que Deus havia feito. Uma geração só foi o suficiente para que eles se esquecessem de Deus e de tudo que Deus havia feito por eles, irmãos. E o que Deus fez foi coisa extraordinária. Aquilo era para ter ficado registrado na memória. Aquilo era para eles perpetrarem de gerações em gerações. Glória a Deus, aleluia. Tanto é que Deus havia dado uma ordem que era para eles escrever na tábua do coração, amarrar nos braços, no pescoço, tatuar na pele a palavra. Naquele tempo a Bíblia diz que eles eram para fazer de tudo para não se esquecer de Deus. Mas foi só Josué morrer, uma geração se levantou que nem se lembrava quem era Deus.
Mas mesmo tendo o tabernáculo, mesmo tendo sacerdotes, mesmo tendo as festas religiosas e os símbolos sagrados em Jerusalém, como pode aquele povo olhar para tudo aquilo e se esquecer o que significava aquilo? Todo ano as festas aconteciam. Festa do tabernáculo, dos pães, Yom Kippur, Páscoa. E eles olhavam para tudo aquilo e falavam assim: o que é isso? O que é isso aí? Espera aí, vocês não sabem esse cordeiro aqui, esses pães, asmos, essas ervas amargas? Irmão, o diabo não brinca. Nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias. Tem gente que está dentro da igreja e não sabe o que é igreja. Tem gente que carrega a Bíblia debaixo do braço, mas não tem o mínimo de entendimento e de conhecimento do que representa a Bíblia. Tem gente que ouve falar de Jesus da hora que acorda até a hora, mas não sabe o significado real, porque as atitudes mostram. Porque eu não acredito que um crente que sabe o que é a Bíblia consegue passar um dia sem lê-la. É porque não entendeu ainda o que é a Bíblia. Tem crente que tem 20 anos de crente e nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não sabe, não entendeu ainda o que é a Bíblia. Tem gente que vem para um culto como esse e não tem noção do que representa isso aqui. É apenas um objeto religioso. Termina, vai para casa, vem, volta, mas não entendeu o que representa isso aqui. Só sabe o valor dos olhos quem está cego. Só sabe o valor das pernas quem está numa cadeira de rodas. Só sabe o valor da saúde quem chega no médico e ele diz assim: tu está com câncer, vai morrer daqui a um mês. Só sabe o valor da liberdade quem está atrás de uma grade. Assim como muitos só entenderão o que é o céu quando estiver no inferno e não tiver mais jeito. Assim como muitos só saberão o que é o valor da presença de Deus quando você extremamente precisar dela e não encontrá-la. E você tem que viver derrotas e humilhações inimagináveis que você jamais sofreria se você se relacionasse com Deus e com a sua presença. Aleluia. Estou sentindo a presença. Eu estou sentindo a presença. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja nossa glória a Deus. Espírito Santo da verdade, aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tem 30 anos que eu subo os altares pregando a palavra de Deus dentro e fora das igrejas. Aleluia. E essa presença me acompanha, é por isso que eu estou aqui. Glória a Deus. Sem ela, não vale a pena nem levantar da cama. O Espírito Santo manda te perguntar: qual foi a última vez que você sentiu a presença do Espírito? Entra culto, sai culto,
Deus quer que você tenha experiência com Ele. Você precisa conhecer Deus e saber que Ele quer usar você nessa última hora. Como que eles olhavam, pastor Ed, para aquelas festas? Olhavam para aquele tabernáculo que Deus descia naquela tenda, visivelmente. Que a cavote de Deus, a glória pesada de Deus, derrubava os sacerdotes. Mas a geração olhava para aquilo e dizia: o que é isso aí? O que é isso aí? Significa isso. Essa nossa geração ainda é pior. A gente vê vídeo de zombaria na internet hoje que eu falo: meu Deus, o diabo não tem coragem de fazer isso. E os crentes ainda curtem, ainda dá risada. Zombam das coisas sagradas. Brincam com os dons do Espírito. Fazem vídeos que o inferno fica olhando e fala: que falta de respeito. Esse povo não conhece Deus. Dia desse um moço veio me mostrar um vídeo de palhaçada com os dons de Deus. Eu falei: rapaz, você não tem temor de Deus. Aonde está o respeito? Aquele tabernáculo, o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era onde estava a arca da aliança, feita por Bezaliel. Foi o primeiro homem no Velho Testamento a ser cheio de Espírito Santo para fazer uma obra específica de artesanato. E Deus deu sabedoria para aquele homem. Ele fez aquela arca de madeira de acácia. E eu não vou ter tempo, não vou entrar nesses detalhes da arca, mas a arca era de madeira de acácia. Foi revestida de ouro por dentro e por fora. Dentro dela tinha três coisas: a vara de Arão que floresceu, a concha que extraíra o maná no deserto e as tábuas da lei. Mas em cima daquela arca, que ficava no lugar santíssimo, no terceiro ambiente sagrado, tinha um propiciatório, era a tampa da arca. Em cima dessa tampa tinham 2 querubins, com o rosto de criança olhando para dentro da arca, sem rosto, mas com aspecto infantil, mostrando a dispensação da inconsciência, a santidade humana, envolvida pela glória de Deus, sem rosto. E aquele propiciatório era um local que Deus falava uma vez por ano com o sumo sacerdote, que se preparava durante o ano todo para poder entrar na presença de Deus uma vez. E esse sumo sacerdote tinha todo um ritual. Ele tomava banho, ele se perfumava, ele era aspergido sobre ele o sangue do cordeiro sem mácula, porque se ele entrasse sem esse sangue, ele era morto. Era colocado nas suas vestes algumas campainhas de romãs, e a finalidade das campainhas era o seguinte: não está na Bíblia a questão das cordas, mas alguns historiadores dizem que eles também amarravam uma corda, porque se o sumo sacerdote morresse lá dentro, se Deus fulminasse ele lá dentro, ninguém podia entrar para tirar ele. Então eles puxavam com a corda. Não tem isso, mas alguns estudiosos dizem que era assim. E eu acredito que Deus não ia querer um cadáver em estado de putrefação ali durante o ano.
Então eles tinham que ter uma forma, mas as campainhas eram para avisar se o sacerdote estava vivo ou morto. Porque a Bíblia diz assim, ó, o sumo sacerdote lá no lugar santo, ele tinha que se movimentar, porque as campainhas estavam na aba de suas vestes, e a movimentação do sacerdote revelava que do sumo sacerdote dizia para quem estava lá fora: se ele está se movimentando é porque está vivo. E nós sabemos que ele está vivo porque as campainhas estão tocando. O barulho do sacerdote revelava a vida. Pastor, mas barulho não traz avivamento. Mas aonde avivamento chega, o barulho é grande. Aonde a presença de Deus chega, tem lágrimas, tem adoração espontânea. Eu não preciso botar um ferro no teu pescoço para você dar glória a Deus. As duas campainhas que iam nas vestes do sacerdote, eu acho que hoje representam glória a Deus e aleluia. Quando você vê crente vivo, a primeira coisa, irmão, que o diabo tira da vida de um crente quando ele está ruim, é a disponibilidade voluntária de dizer glória a Deus e aleluia no culto. Porque quando você diz aleluia, o diabo sabe, você está dizendo a única palavra no universo, que em todos os idiomas ela quer dizer a mesma coisa. Louvado seja Yahvé, Macadex Sabaote, o Senhor dos exércitos que nunca perdeu uma batalha. Quando você diz aleluia, você está dizendo três sufixos: Al, El e Ia. Al de Alá, El de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e Ia de Yahvé, que é o nome de Deus. Você está dizendo louvado seja Deus em qualquer lugar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, é glória a Deus. E quando você adora o Senhor, é sinal de que você está vivo. Quando Deus mandou Josué entrar na casa dos israelitas para identificar a casa que estava com a maldição enterrada, como que eu vou saber, Senhor, qual é a casa que enterrou a maldição? Deus disse: entra na casa e pergunta para quem mora lá dentro, diz assim: dai glória a Deus. A casa que não tiver com a maldição enterrada conseguirá dizer glória a Deus. Mas na casa que você entrar e eles não conseguirem dar glória a Deus, a maldição está lá dentro, pode fulminar. A primeira coisa que o diabo tira de um crente que perde a comunhão com Deus é a vontade de adorar o nome do Senhor. Para quem está com saúde espiritual, nada é mais precioso do que adorar, do que entrar num culto como esse e dizer: Senhor, a música é boa, a pregação é legal, a igreja está linda, foi bom rever os amigos, mas se eu não sentir a tua presença nessa casa, para mim nada prestou. Era humano para sentir a glória, para sentir a presença. E eu tive o privilégio de ir em Israel. Fui numa sinagoga ao lado do Muro das Lamentações. E eu pude perceber de perto o tanto que aquele pessoal ali, eles têm reverência com as coisas. Mas os rabinos mais inteligentes que já existiram entenderam que o universo tem um centro. E que o centro do universo é a Terra. Essa esfera tão pequena e tão insignificante, que em relação à massa corpórea do universo é como se fosse um grão de areia no deserto. Tem planetas aí bilhões de vezes maior do que a Terra, que se colocar a Terra do lado dele, é a mesma coisa de você pegar um prédio de 50 andares e colocar uma esferazinha de uma pedrinha que cabe na tua mão do lado.
é a terra. Mas nela concentra um poder extraordinário. Ele diz que o centro do universo é o planeta Terra. E eles entenderam que o centro da terra é Israel. Você não entende por que eu fui lá em Israel? Os países inimigos que estão em volta de Israel, é como se Israel fosse, em relação ao tamanho dessa igreja toda, Israel fosse uma tampinha de garrafa no meio ali, e o resto do espaço todo fosse os inimigos. Geograficamente, você pode entrar no mapa, é isso que eu estou dizendo. Mas esse espaço todo de inimigo não consegue vencer Israel. Mas eles entenderam que o centro de Israel é Jerusalém. E o centro de Jerusalém era o templo. E o centro do templo era o lugar santo. E o centro do lugar santo era o lugar santíssimo. E o centro do lugar santíssimo era a Arca da Aliança. E o centro da Arca da Aliança era o propiciatório. E no propiciatório estava manifestando, você sabe o que? Quando você lê a Bíblia em Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim, aonde se manifesta o poder do verbo bara, o verbo da criação, a palavra criadora. Porque criar a partir de uma matéria-prima, o homem consegue. Está aqui o púlpito, está aqui a Bíblia, está aqui o microfone, está aqui o sapato, a calça. O homem cria, mas ele cria a partir de uma matéria. Agora, Bereshit bara Elohim, o verbo bara, aquele que chama a existência aquilo que não existe. O maior poder é o poder da palavra. Esta palavra, esse verbo da criação, a partir do nada, esse Deus atemporal, no princípio o tempo criou o poder da criação, os céus e a terra, os céus, o espaço, a terra, a matéria, tempo, espaço e matéria, recebendo o impacto do logos para da criação. E agora vem a Bíblia em João 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quando a palavra se manifestava, Deus entrava naquele ambiente e se relacionava com o sumo sacerdote e dava direção para o povo de Deus. Mas tudo aquilo ali perdeu o significado e aquele povo não entendia. E chegou ao ponto da cegueira espiritual. Para os irmãos entenderem onde eu quero chegar. Ser tão terrível, pastor Édipo, que os filhos desse sacerdote ali perderam a noção e cometeram sacrilégio. O Novo Testamento diz que o religioso condena o idólatra e pratica sacrilégio. O que é um sacrílego? É aquele que despreza as coisas que é sagrada. Hoje eu vi uma palavra muito linda que me mexeu comigo. Quando os anjos foram tirar Ló e a sua família, os genros de Ló não saíram porque levaram a mensagem do anjo da brincadeira, acharam que era brincadeira. Morreram em Sodoma e Gomorra porque pensou que a coisa era brincadeira. Essa geração está brincando com coisa séria. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho é poder de Deus para salvar. Salvar de quê? Do inferno. O Evangelho é a última manifestação da glória de Deus para os homens. Passando a dispensação do Evangelho, não haverá outra. A coisa é séria, mas os
Mas eles estão levando na brincadeira. A geração que transformou púlpito em balcão, igreja em empresas, pregadores em conferencistas, pastores em coaches, influenciadores digitais. Os grandes congressos hoje, eles não agendam para pregar nos seus grandes eventos por causa da unção e da presença de Deus, do caráter e do compromisso com Deus e a Bíblia. É pelo número de seguidores na internet. Empresa virou igreja, virou empresa, crente virou cliente, culto virou show em muitos lugares, e os adoradores foram substituídos por artistas que levam os movimentos religiosos na gangorra, na técnica e na experiência, aonde eles têm todos os símbolos sagrados, mas não tem a presença. Porque a presença de Deus não se manifesta aonde o sagrado é levado na brincadeira. A igreja não precisa de stand-up gospel. A igreja está precisando de profeta de Deus para denunciar o pecado e mestres para combater as heresias. A igreja não está precisando de palhaços espirituais para provocar gargalhadas, para fazer cócegas na alma de quem está descendo a passos largos para o inferno. A igreja está precisando de alguém diferente, de homens que passam horas na internet preparando a mensagem para se adaptar ao paladar do povo, para ganhar seguidores e se tornar famoso e mais agendas. Seletivos pregadores. O que é isso, pastor? São os pregadores que dizem assim: eu tenho que pregar hoje porque eu tenho que pagar uma conta de água, eu tenho que pregar hoje porque eu preciso de mais agenda. Não, nós temos que pregar porque ai de nós, está imposta a responsabilidade, e ai de nós se não pregar o Evangelho. Temos que pregar porque as almas estão descendo para o inferno. Temos que pregar porque Jesus está voltando. Temos que pregar porque a última trombeta tocará. Temos que pregar porque os céus se abrirão. Aleluia! E muito em breve vai sair uma notícia que o Senhor Deus vai arrebatar o seu povo da terra. A prosperidade corre, ela vai, a bênção de Deus vai atrás dos fiéis. Não estou dizendo que alguém não pode ser abençoado pelo trabalho que exerce no reino de Deus, e quem é do Evangelho, viva do Evangelho. Mais merecedor do que qualquer outro é um pastor como esse, que abriu mão de tudo para cuidar de pessoas, que é uma das tarefas mais difíceis que existe. Mas a Bíblia diz que os falsos profetas fazem comércio com palavras fingidas. 2 Pedro capítulo 2 diz assim: assim como vieram entre vós falsos profetas, virão também falsos ensinadores do Evangelho, que encobertamente introduzirão heresias de perdição, negando o nome do Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções ou práticas de libertações, e por dinheiro farão de vós comércio. A igreja não é um comércio. A igreja é um projeto de Deus para salvar. Mas eles perderam a noção ao ponto desses dois sacerdotes
pegava o que era sagrado e utilizava de forma indevida. E a Bíblia diz que eles chegaram ao ápice da tolice, da idiotice, da irreverência, e transformaram a porta do templo num motel. E a Bíblia diz que eles se prostituíam com as mulheres na porta da igreja. Que cegueira! Mas não parou por aí não. Depois que virou templo, aí foi que o trem ficou pior. Que a Bíblia diz que certa feita eles transformaram o templo de Deus numa boate de sexo livre, aonde os homens e as mulheres escandalosos, e alguns textos dizem efeminados, uma boate gay dentro do templo desse sagrado que nós estamos vendo. Pastor, que coisa terrível! Tinha isso, tinha. E tem mais, a Bíblia diz que eles chegaram a um absurdo ainda maior. Transformaram e construíram uma sala, um terreiro de magia negra, de macumba, de feitiçaria, dentro do templo do Senhor. E colocaram um ídolo chamado Moloque, ou Moleque, aonde os próprios sacerdotes e profetas levavam os filhos, cortavam o pescoço, tocavam fogo e cozinhavam no caldeirão desse demônio. Pegaram a arca da aliança, cobriram, colocaram uma imagem que provocava o ciúme de Deus no lugar. Tudo isso está na Bíblia. Pintaram os animais que eram abomináveis aos olhos de Deus, só para provocar o Senhor na parede do templo. A Bíblia diz que os obreiros viravam as costas para o altar quando iam orar, em sinônimo de repúdio à presença de Deus, aonde estava a arca. E pegaram uma mesa e botaram os profetas para correr, os que eles não mataram, e levantaram os astrólogos. Adoravam o sol e a lua e as estrelas. E a Bíblia diz que eles pegaram a palavra de Deus e jogaram lá onde ficava o tesouro e enterraram no meio das pratas. E durante 300 anos eles enterraram a Bíblia no meio do tesouro. Ficaram sem a Bíblia, sem nada. Só que presta atenção aqui, irmãos. Deus nunca traz um julgamento sem antes avisar. E Deus começa a levantar os profetas. Igualzinho eu estou falando para você hoje. Olha, enche a tua lamparina de azeite, porque Deus vai arrebatar a igreja. Tire tempo para estudar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: cuidar e ter nelas a vida eterna. Aleluia. São elas que de mim testificam. O céu é real. Aleluia. O inferno é real. O céu vai se abrir e os fiéis subirão. Era a mesma coisa. Olha, abandona o pecado, esquece a imoralidade, a violência, a mentira desse mundo. Se apega com Deus, leva a sua família para os pés de Jesus. Não suba para o céu sem carregar os seus filhos, sua esposa, seu marido. Não aceite isso. Deus levantava também os profetas e dizia: cuidado, o juízo de Deus vai vir sobre vocês, cuidado. 40 anos de ministério, o sacerdote ali. E Deus começa a avisar: tu verás o apelo, tu da morada de Deus. Olha esses seus filhos aí, cuidado com eles. E ele até discutia com os filhos: olha, se o homem pecar contra o homem, o outro vai dar em livro, o advogado livre, mas se pecar contra Deus, cuidado. Mas não tiravam eles do sacerdócio. Até que um menino chamado Samuel
mulher. Oh, irmão, isso é tema para seminário, pastor. Até que uma mulher estéril resolve buscar a Deus para ter um filho. E 9 horas da manhã, Ana, a desprezada e humilhada por Penina, entra 9 horas no templo. Porque vocês vão entender quando eu fechar a mensagem, por que eu estou falando isso? Ana dobra o joelho e começa a orar. E ela veio, trouxe a oferta como sempre. Mas naquele dia ela entendeu que a oferta era importante, mas o que provocaria o milagre era algo maior que ela tinha que fazer. E ela dobrou o joelho em frente ao altar do templo e começou a orar. A Bíblia diz que a angústia do seu coração era tão grande que ela não dava conta de falar. E ela balbuciava de forma desconecta. De joelhos, ela balbuciava e chorava. E o sacerdote, que a Bíblia diz que estava velho, cego e sentado na cadeira, teve uma falsa percepção da realidade. Ele não era ignorante, ele estava errado. Qual é a diferença da ignorância para o erro? Na ignorância é total desconhecimento do fato. No erro é uma falsa percepção da realidade. Ele olha para Ana e ele tem uma falsa percepção da realidade, e ele se indigna ao sumo sacerdote, e ele vem até a Ana e diz: ei, mulher, traduzindo em palavras mais simples, ele disse assim: ei, pé chata, cachaceiro, isso é hora de 9 horas da manhã, tu está na casa de Deus com a cara cheia de cachaça? Irmãos, para quem já vem de uma luta que nem via Ana, ela tinha tudo para levantar ali, botar o dedo em riste na cara do sumo sacerdote e dizer assim: cachaceiro é esses seus filhos aí, o seu cego, gordo, velho, gagá. Tu não está vendo? Onde é quem é que está bebo aqui? Me respeita, eu sou a mulher direita. Ela tinha razão para dizer isso. Quem não tem reverência é tu e essa tua família de pé inchado e prostituto que desrespeita as coisas de Deus. Mas Deus não tem compromisso com pessoas com esse tipo de caráter. Se ela fizesse isso, ela estava na razão. Mas entre razão e milagre, eu prefiro abrir mão da razão e viver o milagre. Deus não tem negócio com gente mal educada. Crente bomba, sabe o que é o crente bomba? Meu estupim é culto, quem tem estupim é bomba. Por isso que explodiu, muitos crentes explodem a casa, os filhos, explode o casamento, explode relacionamento, explode empresa, explode, acaba com tudo. Por falta de educação, de postura, de saber responder as coisas e se relacionar com pessoas. Ana, mesmo angustiada, tendo razão, ela reconhecia que aquele homem era autoridade colocada por Deus ali naquele lugar. E se Deus ainda não havia lhe tirado, então ele ainda era a cobertura espiritual naquele lugar. A liderança pode estar do jeito que for, mas se Deus que colocou ainda não tirou, deixa na mão de Deus. Não entre, não coloque a tua mão aonde a mão de Deus. E ela entendeu aquilo e ela disse assim: meu Senhor, meu Senhor, tua serva não está embriagada. Eu sou uma mulher atribulada de espírito e vim derramar a minha alma perante o Senhor. Sabe por que tem muita gente morrendo espiritualmente? Porque eles ainda não aprenderam que altar é lugar de sacrifício, que culto é lugar de derramar a alma. Glória a Deus, aleluia. Qual a última vez que você chorou no culto, irmão? Qual a
última vez que você dobrou os olhos e molhou ou dobrou os joelhos e conseguiu molhar os seus olhos de lágrimas, de sentimento pelas coisas de Deus? Você quer o melhor de Deus? Mas para Deus é quando sobra, se der tempo. Tem gente que não consegue ficar sem pecar nem no culto. Até que de repente um sentinela toca uma corneta. E eu vi os muros, como é que é, anda 2 carroças em cima do muro, 15 metros. Tem casa em cima das muralhas, o exército fica lá em cima. Até que o corneteiro chegou lá da sentinela e chegou lá da torre do farol e tocou a corneta. Mas o historiador Flávio Josefo diz que eles escutaram o corneteiro tocar, mas não sabia mais que significava era aquele toque, porque o exército, quem já serviu, foi cabo do exército, se comunica através da corneta. Quando o corneteiro toca, você sabe se é sentido, sabe se é continente, você sabe se é para marchar, sabe se é para dar meia volta, esquerda, volver, direita, sabe se é para fazer tudo, se é para empurrando, se é toque de recolher. Todo toque de corneta tem um significado no quartel. E eles estavam tão desacostumados com o toque da trombeta, que quando o corneteiro tocou avisando que os filisteus estavam perto das muralhas, estavam vindo, eles ficaram sem entender. Que toque é esse? Que toque é esse? Quando eles foram identificar que o toque da corneta estava avisando que o inimigo estava se aproximando, estava muito perto, o inimigo já estava do lado. E aí começa. E nessa hora, meus irmãos, presta atenção. Não vou nem olhar aquilo que eu preparei, que eu já vou entrando e faço a conclusão, mas espera. Vou concluir rapidinho. Aí vem o capítulo 4, presta atenção aqui. E eles entraram em desespero, até que alguém entendeu e falou: rapaz, esse toque é de guerra. Esse toque é de guerra. Esse toque está avisando que alguém está vindo atacar a cidade. Mas eles estavam tão prósperos, tão fortes, de um exército tão poderoso, que a Bíblia diz que eles, na hora, consultaram um profeta de Deus que havia lá dentro da cidade. E aí está escrito aqui, isso aqui, pastor, meu Deus, quando o Espírito Santo me revelou isso aqui, eu fiquei pasmo. Glória a Deus. Porque está escrito assim, ó, e veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu a peleja contra os filisteus. A Bíblia diz: crê nos meus profetas e prosperarei, sim ou não? Aleluia. Glória a Deus. Veio a palavra do profeta Samuel. Israel saiu a peleja, e a Bíblia diz que nessa peleja morreu 4.000 soldados de Israel. Mas como, pastor? No vale de Ebenezer? Não vê, olha só, tem a palavra de um profeta, está num lugar chamado Ebenezer e é derrotado. E 2 coisas o Senhor falou comigo. Desobediente em lugar abençoado é igual a derrota. E o Senhor me levou para Gênesis capítulo 26, quando Deus mandou Isaac, estava descendo para o Egito, porque estava tudo bem lá, e onde ele estava tinha fome. E ele viu dizer que o Egito estava prosperando, e Isaac pegou a traia dele com a família, com tudo que tinha, e correu para o Egito, porque disse que o Egito estava bom. No meio do caminho, Deus aparece para Isaac e disse: Isaac,
Tu quer prosperar? Ele diz: quero. Então sai da rota do Egito. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Senhor, mas eu vou para onde? Você vai para a cidade de Gerar, que é a capital dos filisteus, que é esse mesmo aí que está guerreando. Aí duas coisas: Gerar era a capital dos inimigos filisteus. Segundo, a Bíblia diz que tinha 3 anos que não chovia em Gerar. Lá em Gerar, na capital dos filisteus, não chovia, não tinha prosperidade, estava uma miséria só. O Egito prosperando, e Deus disse: sai da rota do Egito, porque o lugar que eu vou te abençoar é numa terra amaldiçoada. Aí Deus falou para mim: fiel em lugar amaldiçoado é sinal de bênção. Porque não é o lugar que abençoa o fiel, é o fiel que bota o pé no lugar que está amaldiçoado e a coisa muda. O que Deus está dizendo? Se você for fiel a Deus, a crise pega a casa de quem quiser, mas não pega a tua. A crise pega a vida de quem quiser, mas não pega a tua. Se você é fiel a Deus, aonde você colocar a mão, o Senhor prospera. Não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de quem é fiel. Deixa eu ver quem está entendendo, diga glória a Deus. O Brasil pode estar em crise, a América Latina pode estar em crise, a Ásia pode estar em crise, o Oriente pode estar em crise, a América do Norte pode estar em crise, mas a igreja está em Cristo, e os fiéis de Deus vencerão a batalha, porque maior é aquele que está conosco. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Presta atenção numa coisa que eu vou terminando. Isaac chega, cava poço, tomaram o poço, botaram o nome de Ezequiel, depois tomaram outro poço, entulharam, botaram o nome de Sidna. Aí ele não desistiu. Ele podia no primeiro poço já dizer: Senhor, o Senhor disse que eu ia prosperar aqui, como é que tomaram o meu poço? Aí, Senhor, não quis confusão, cavei outro poço, entulharam o meu poço. É o Senhor mesmo que falou comigo: eu vou cavar outro poço. Quando ele cavou o terceiro poço, Deus aparece e diz: Isaac, fica tranquilo, porque o nome desse poço aqui, quem vai colocar agora sou eu. Que poço é esse aí? O nome desse poço agora é Helpote. Eu estou te tirando do estreito. Esse poço ninguém toma, os invejosos não entulham. Aleluia, os invejosos não tomam, porque esse poço está abençoado. Meu prezado amigo que está me ouvindo, aonde o fiel coloca a planta do pé. Gênesis 39, a Bíblia diz que José prosperou no Egito, vírgula, porque Deus estava com José no Egito. Ainda em Gênesis 39, e José prosperou na casa de Potifar, porque Deus estava com José na casa de Potifar. Aleluia, Gênesis 39 ainda, e José prosperou no cárcere, porque Deus estava com José no cárcere. Gênesis 45, 31 em diante, a Bíblia diz: quando os irmãos de José reconheceram ele, caíram de joelho, ele disse: não vos entristeçais por causa disso, porque não foi vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus quem me mandou na frente, transformou a maldição em bênção, me fez pai de Faraó, governador do Egito e Senhor de tudo isso aqui que vocês estão vendo, porque Deus abençoa e está abençoado, Deus faz e está feito, Deus levanta quem Ele quer, Deus abate quem Ele quer, Deus dá vitória para quem Ele quer. Quem é um pedaço de carne, homem, para se exaltar e pensar que pode, que tem, que faz, que é, que nada, meu irmão. Quem tem a última palavra é Deus. Quem está no controle do Brasil é Deus. Quem está no controle das nações é Deus. Quem está, aleluia, no absoluto controle de todas as coisas é Deus. Aleluia. Mas só que quando morreu 4.000 soldados, eles começaram a falar: poxa, o profeta falou com nós, e veio a palavra do profeta, está aqui, ó. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e morreram naquele dia 4.000 homens.
Porque ter a palavra e não ter Deus não adianta. Qual crente aqui que não tem uma Bíblia? Ter Bíblia não quer dizer que você tem Deus. Ter pregação à sua disposição não quer dizer que você tem Deus. Alguém que entendia de batalha espiritual chegou e disse assim: você pode continuar lendo, depois você vai encontrar. Ah não, por que será que o Senhor nos derrotou diante dos nossos inimigos? Eles tinham certeza que a derrota deles não vinha dos inimigos, vinha de um problema espiritual com Deus. Por que o Senhor nos derrotou? Está aqui, ó. Meu Deus, que coisa forte. Aleluia. Versículo 3: e voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Por quê? Isso é sabedoria. Só tem 3 fontes de sofrimento. Primeiro, provação, vem de Deus. Segundo, tentação, vem do diabo. E terceiro, consequência, é fruto das nossas ações, colheita. E alguém inteligente diz: por que será que Deus nos derrotou? Por quê? Que Deus nos feriu? Por que será? Tem uma causa. Qual é a causa? Em outra tradução está escrito assim: o homem perguntou: qual é a causa de Deus nos derrotar? É provação, tentação ou consequência? É Deus nos provando? É o diabo nos tentando? Ou é fruto de uma semente que nós plantamos e estamos colhendo? Aí alguém tem uma falsa percepção da realidade, entende assim, diz assim: eu sei a causa. Então fala para nós resolver o problema na causa. A causa é que em todas as batalhas que Israel venceu, a arca que representa a presença de Deus vem na frente. E dessa vez nós confiamos tanto em nosso exército e na nossa própria capacidade, que nem sequer nós se lembramos da arca. Viemos para a guerra e não trouxemos a presença de Deus na frente. Aí os sacerdotes disseram: meu Deus, é isso mesmo, busquem a arca da aliança. E mandaram buscar. Traz a presença de Deus para a guerra. Trouxeram a arca da aliança. A Bíblia diz que eles cultuaram a Deus com tanta euforia, que a Bíblia diz que eles pulavam de tanta euforia que deu um terremoto, tremeu tudo. E os filisteus lá no acampamento ficaram com medo e disseram: o Deus de Israel desceu no arraial de Israel. Estamos perdidos. Mas aí o general comandante dos filisteus se coloca na frente das fileiras do exército dos filisteus e disse assim: seja homem, ó filisteus, vamos continuar a guerra, vamos para cima com arca e tudo, com presença de Deus e tudo, nós vamos enfrentar. E deram marcha e foram para a guerra. E a Bíblia diz que sem a presença de Deus, a arca, sem a arca da aliança, morreu 4.000. Quando eles trouxeram a arca, morreu 32.000. $36.000 homens. Sem a arca morre 4.000. Traz a arca que representa a presença de Deus, 32.000 homens de pé. Não eram homens deitados não, a Bíblia diz que eram homens de pé. Quando a Bíblia fala homens de pé, são homens valorosos. 32.000 homens valorosos tombaram a guerra. Pastor, mas a presença de Deus não vem.
Veio, mas Deus cruzou os braços. E na primeira vez que eu li isso, eu chorei e disse: Senhor, eles trouxeram a tua presença. Por que o Senhor não lutou? E o Senhor disse a mim: é porque eu não luto por quem só lembra de mim quando está sendo derrotado. Está tudo bem? Que Deus, igreja, culto, isso é chato todo dia, é cansativo. Ler Bíblia, vai assistir série, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Deus, em primeiro lugar. Para quê? Quando eu ganhava R$1.000 para dar 100 de dízimo, é uma vez, mas ganhando 100 mil, vou dar 10 mil para a igreja. O miserável não lembra que ele tem 90 mil para gastar. Quem não tinha nada. O ingrato. Estou com saúde, estou bem, eu quero é curtir, que negócio de Deus. Mas aí quando a guerra veio, a derrota veio, aí não tem igreja longe, não tem culto cansativo, é consagração, é monte. E Deus olha. Aí eles correram para Samuel. Perderam a arca. Morre o sacerdote ali, os 2 filhos. E em uma parte aqui do texto está escrito assim: e a arca de Deus foi tomada, e morreu 36 mil soldados, por causa de Eli e seus 2 filhos. A causa não era a ausência da arca. A causa era 3 pessoas. Quando Deus tratou a causa do problema, começou o tratamento. E aí, Samuel, o que nós vamos fazer agora? Samuel disse: vamos lá, no lugar que vocês foram derrotados, no lugar da vergonha, no mesmo vale que tomou 36 mil. Coloque essa pedra agora, porque nós vamos dar um outro nome. Ebenezer agora vai dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas Samuel, da outra vez, veio a sua palavra e nós fomos para cá e fomos derrotados. Pois é, mas quem falou que a minha palavra tem poder para dar vitória? Agora não é mais vem a palavra de Samuel, agora é assim diz o Senhor. Levanta a mão para o céu, deixa eu ver quem está entendendo. Levanta a mão para o céu, deixa eu ver quem está entendendo. O poder está na palavra de Deus. Levanta a mão, cadê os adoradores? Deixa eu ver. Levanta a mão para o céu. Samuel diz: se coloca de pé, povo de Deus, porque agora não é mais a minha palavra, agora é a palavra de Deus. E o povo começou a gritar e disse: fala, que nós vamos obedecer. Primeira coisa, arrependimento. Bota a boca no pó, começa a confessar os pecados, começa a abandonar a safadeza, começa a quebrar os ídolos, começa a voltar a adorar, começa a voltar para o culto, começa a voltar a buscar a face de Deus. Vamos confessar nossos pecados. E a Bíblia diz que Samuel começa a chorar, começa a confessar os pecados dele, os pecados da família, os pecados de Israel. E quando o povo está chorando, arrependido, confessando os pecados, Samuel abre a boca e diz: assim diz o Senhor. Glória a Deus. Pode deixar, porque a partir de agora eu vou descruzar os braços e eu vou pelejar e vocês vencerão, porque quem está dizendo é Deus. Levanta a mãozinha para o céu, deixa eu ver quem está entendendo isso.
Levante a mão para você, deixa eu ver quem está entendendo. Eu vou lhe dar alguns minutos para você entrar na presença de Deus de verdade. Para você quebrar o coração de pedra. Aleluia, abrir a sua alma, derramar a sua alma perante o Senhor e entender que Deus te trouxe hoje aqui para dizer que Deus não quer se relacionar com você só na hora que tudo estiver dando errado. Deus está dizendo: quando eu te abençoar, seja crente. Quando eu te prosperar, seja crente. Quando eu te colocar na faculdade, seja crente. Quando eu te colocar na empresa, seja crente. Quando eu te sentar na cadeira no concurso, seja crente. Quando eu te dar um salário de 30, 50, 100 mil, seja crente. Quando eu abençoar a tua empresa, seja crente. Quando essa igreja crescer, tiver uma catedral, não troque a presença de Deus e nem despreze a palavra. Quando eu prosperar, continua sendo crente. Deixa eu ver quem está entendendo isso. Deixa eu ver quem está entendendo agora o que Deus está dizendo. Vamos adorar, levante a mão para o céu, fica de pé, povo de Deus. Cadê os adoradores? Já chegou aqui? Vamos terminar esse culto adorando. Irmão, não desliga não, adore a Deus. Cadê os adoradores? A Bíblia diz que a presença, a arca volta. Com a presença, a Bíblia diz que o avivamento veio. Com o avivamento veio a palavra, com a palavra veio a vitória. O texto é claro, a arca da aliança foi levada de volta. A arca trouxe o avivamento trouxe a palavra e a palavra trouxe a vitória. Enquanto essas meninas cantam aqui, eu quero convidar você aqui na frente, que tem sede pela presença, porque está no seu lugar. Vem adorando, já vejo pessoas vindo chorando, é isso mesmo. É o melhor lugar para você chorar. É na casa de Deus, é no culto, é com a presença de Deus. Tem gente aqui que Deus vai mudar a história. Tem gente aqui que Deus vai visitar a sua casa. Parentes, milagres. Para trazer a arca tem que adorar, não adianta. Ou você abre o teu coração e depois a tua boca, ou você volta para casa sem arca, sem presença. Primeiro abre o coração, depois a boca, não tem jeito. Se você tiver preguiça e vergonha de abrir a boca para adorar a Deus na igreja, você nunca vai conhecer o que é presença.
quer entregar a sua vida para Jesus, venha aqui na frente. Nós vamos estar orando pela sua vida. Você que quer entregar a sua vida, aleluia, você não nasceu para sofrer. Jesus te chama para uma grande obra. Aleluia, Ele te chama. Se você quer reconciliar com o Senhor Jesus, se você se sente afastado, que você se afastou dos caminhos do Senhor, aleluia, Jesus te chama, vem aqui à frente. Nós vamos estar orando pela sua vida. Nós vamos estar orando pela sua vida. Meu Deus. Meu Deus. Vocês podem louvar toda a terra? Dá aí. Dá aí. Oh,
A presença grande. A presença grande. Aleluia. Amém? Amados, desde já agradeço a todos, viu? Todos os irmãos. Pastor Zé Batista quer tirar uma foto para a igreja. Eu quero que vocês venham até aqui à frente, por favor. Ele não cobrou nada para vir aqui, mas ele pediu essa foto. E nós vamos abençoar. Vem até aqui à frente. Nós vamos tirar uma foto linda, que ele falou que vai apresentar a igreja Nova Vida. Segue ele no Instagram, eu vou mandar o link do Instagram dele para você seguir ele. Viu? Tira o selfie aí, Diácono Bastião. Aleluia. Amém, irmãos? Cadê minha esposa? Cadê a lembrança que a gente trouxe a igreja Nova Vida para abençoar o pastor Zé? Viu? Aleluia, glória a Deus. Ela vai pegar aqui a lembrança. E desde já eu agradeço a todos, viu? Ei, irmãos, tem um bolo abençoado aí, viu? A minha esposa fez um bolo aí com a irmã dela. Pense no bolo bom, viu? Aquele bolo gelado. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos?